vamos entender melhor essa quantidade de pessoas aí que aqui em Matão não voltou para tomar a segunda dose. O assunto que vamos tratar com o secretário de Saúde, Ademir de Souza. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberta, toda a equipe da Rádio Saudades FM. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso também. Escuta, vocês já conseguiram entender por que é que... Deixa eu ver o número que eu tinha aqui agora. Hoje minha internet está problemática. Você está com aquela escala que ele mandou aí, né? Acho que eram 300, uma coisa assim, né? Mais ou menos. Desses meses todos somados. Você vai ver que lá tem cada mês quem não votou e depois tem uma somatória aí, alguma coisa. São 300 mais ou menos, não é, Ademir? São 305, Daércio. 305. Por que essas pessoas não votaram, Ademir? Pois é, Daércio, essa é uma situação, assim, bastante peculiar, né? Porque, assim, você tem inúmeras razões, dar alguns exemplos, a pessoa tomou a primeira dose, pegou Covid depois, então não tomou a segunda dose, não voltou a tomar a segunda dose, está aguardando o momento de recuperação para poder tirar, então, para poder voltar e tomar a segunda dose. Quer dizer, você tem uma série de situações particulares que fazem com que as pessoas não venham tomar a segunda dose, né? Então, só para que a população tenha uma ideia disso, nós começamos a imunização na cidade no mês de janeiro, né, no dia 20 de janeiro, que foi a primeira grade de vacinas que chegou por aqui. Então, começando a contar aí a partir de 20 de janeiro, no mês de fevereiro nós tivemos 28 pessoas que não compareceram. No mês de março, nós tivemos 63 pessoas. E no mês de abril, nós tivemos 214 pessoas. Então, só para a gente ver o que é esse contingente, no mês de janeiro, nós tínhamos vacinado 897 pessoas, e 28 faltaram. No mês de fevereiro, nós vacinamos 2.870 pessoas, 63 faltaram. No mês de março, nós vacinamos 7.079 pessoas, 214 não compareceram para que pudesse tomar a segunda dose. Mas nós temos hoje nos postos, com a forma de agendamento que está acontecendo desde o início, você sabe disso, nós já falamos bastante sobre isso aqui, e as pessoas voltam, né, vêm procurando, até porque assim, a questão da segunda dose, as unidades básicas de saúde e os ESFs que fazem as vacinas, eles têm o controle de quem são essas pessoas. Então, na verdade, a chamada busca ativa da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, que vão atrás das pessoas, ligam e vão agendando na medida do possível que essas pessoas possam comparecer para que elas possam tomar a segunda dose, senão a imunização não fica como preconizado a necessidade das duas doses, tanto da Coronavac como da AstraZeneca. Há pouco, Ademir, uma moça relatou aqui que a mãe dela não voltou e que naquele caso é porque ela teve reações. Nós sabemos que tem uma parte pequena de pessoas que sentem algumas coisas nos 2-3 dias depois da vacina. Isso de certa forma incomoda, embora não seja nada tão grave, mas deve incomodar, e ela diz que a mãe dela não voltou por esta razão. Será que não tem nesse universo aí também outros tantos casos assim? Com certeza, assim, você tem variados casos, assim, a gente tem recebido na secretaria justificativas dos mais variados possíveis, porque nós temos, assim, as pessoas, né, tem casos que ligou, a pessoa estava viajando aquela semana, então tem pessoas que tiveram reação, tem pessoas que por uma outra enfermidade, foi acometida por uma outra enfermidade durante esse período, por exemplo, toma todos os cuidados, aí depende muito da prescrição do médico que está acompanhando uma eventual enfermidade. Então você tem variadas razões que fazem com que essas pessoas possam comparecer. E, assim, a gente, pelo menos o que a gente tem acompanhado até agora, Daércio, é um número, você vê assim, relativamente pequeno. Você vê que no mês de fevereiro, das 897, nós tivemos 28 pessoas que faltaram, que representa 0,25%. O total das 18.200 vacinas que o Matão já aplicou, são um total de 305 que faltaram, quer dizer, isso representa 2,68% do total de vacinados na cidade. É pouquinho, mas é aquela vacina que os outros tanto desejam e esperam, né? E aí daí vem a minha pergunta. E aí essa pessoa, aí vem um lote de vacinas que, entre outras coisas, tem a atribuição, aí, vamos dizer, de dar a segunda dose, e aí a pessoa não foi. Essas doses aí das pessoas que não foram, o que vocês fazem com elas sabendo que tem que aplicar e não pode guardar mais?
Eu tenho que deixar ela guardada. Guardada? Tem que deixar ela conservada nas câmaras do posto de saúde do centro, porque, assim, principalmente neste caso, a pessoa não vir tomar a vacina é uma questão. Agora, a pessoa tomar a primeira dose e não tomar a segunda, se faltar a segunda, o cerco não fecha, né? Vamos dizer, a história não fecha, portanto, ela não fica imunizada. É necessário que essa pessoa tome a segunda dose, então, por isso, a gente faz essa busca ativa dessas pessoas para que a gente possa complementar toda a vacinação. Mas e aí se de repente entre essas pessoas tem alguém que tomou a primeira dose e nesse intervalo até a segunda leu uma fake news que está correndo na internet de um suposto diretor executivo da Pfizer dizendo... Da Pfizer, desculpa. E que é mentira, hein, gente? É fake isso aí, mas tem muita gente dando isso como certo, tal, que o cara é um ex-executivo lá, ex-presidente da Pfizer, e que aí ele relata que a vacina tem outro propósito, é aquelas maluquice terraplanista, mas circula pela internet, só que colocando ali o peso do cara que era o presidente da Pfizer, que é um dos fabricantes de vacina e tal, que é mentira. É fake isso aí, mas, sabe, né? Ademir, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se nesse intervalo entre a primeira e a segunda a pessoa viu um troço desse e decidiu não vou mais, essa vacina aí que você está guardando para ela vai ficar aí até quando, Ademir? Pois é, então, é uma dificuldade isso, né, Daércio? Nós vamos ter que, evidentemente, cumprir o nosso papel, que é garantir a segunda dose. Esse é o nosso papel. Até quando isso vai se perdurar, o que eu espero é que a gente consiga, nessa busca ativa, trazer essas 300 pessoas de volta para que elas possam tomar a segunda dose. E quando vocês vão fazer essa busca ativa? Nós fazemos isso, né, diariamente. As nossas unidades têm ligado para as pessoas, têm buscado... todas as nossas unidades, na forma do agendamento, elas têm o controle das pessoas que tomaram essa primeira dose. Você tem lá o Vacivida, que é o site oficial do Brasil, né, de todas as pessoas que são imunizadas, porque cada pessoa que é imunizada consta desse relatório, e a gente tem acesso diariamente nesse relatório, o nome, o endereço, o telefone de todas as pessoas. Então nós temos condições, estamos fazendo isso, buscando reduzir esse número para que as pessoas tenham, de fato, a eficácia da vacina. E, evidente, falando sobre o assunto aí que você estava comentando, a gente tem que pedir para a população a atenção e a questão de acreditar na ciência, né? O que se tem hoje das vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca, que são as duas que nós estamos recebendo aqui em Matão por enquanto. A eficácia dela se dá com a aplicação da segunda dose. Então não tem essa discussão, não existe nenhum estudo, muito pelo contrário, os estudos que existem agora, e que isso já é uma questão que vai nos servir para posterior, para o futuro, é saber quanto tempo essa eficácia da vacina vai se dar na pessoa. Com essas condições, nós vamos saber se o ano que vem vai ser necessário a pessoa tomar a vacina de novo, se nós vamos ter vamos dizer assim, o refazimento de todo esse processo, assim como acontece com a vacina da gripe. Todos os anos é feito campanha. Então, a situação da Covid é uma situação, me parece, do que nós temos até hoje de estudos cientificamente comprovados, é que é uma doença, a vacina ela não cura, portanto a vacina ela só cria o fortalecimento, cria as condições de fortalecimento do sistema imunológico das pessoas, para que elas possam ainda que contraírem o vírus, elas possam ter efeitos menos gravosos no seu organismo. Mas que certamente, anos à frente, nós vamos ter que conviver com essa realidade e continuar tomando vacina. Inclusive, a gente vê, por exemplo, você vê as manifestações do governo federal, a gente escuta falar que já comprou 560 milhões de doses de vacinas. O que são 560 milhões de doses? São mais, nós temos, para arredondar os números e facilitar o entendimento da população, nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. Portanto, se a gente der 2 doses de vacina em cada um, nós vamos gastar 400 milhões de doses. O governo já fala numa contratação de 560 milhões de doses. É evidente que essa questão já está colocada e num planejamento que poderia ter ocorrido antes, no ano passado, quem sabe assim a gente já teria condição de ter imunizado muito mais pessoas, mas é evidente que é um planejamento já para o ano que vem, pensando na possibilidade de estudos que estão em andamento para que essa imunização tenha que continuar no ano que vem. Até porque nós não vamos vacinar a população de 200 milhões toda.
Exatamente. Nós temos aí também, você tem as pessoas que não querem tomar. Né? Não, e também aquelas que não tomarão, né? Pela idade aí, é os 70 e poucos % que vai tomar, não é isso? Exatamente. O que se tem de, vamos dizer assim, de estimativas hoje é que aproximadamente 70% da população vá tomar a vacina. Isso para Matão, para as pessoas entenderem, nós temos aí uma população de 83.626 60 mil, né? 83 mil. Portanto, se 70% da população se vacinar, nós vamos ter um público aí de aproximadamente 58.538 habitantes que poderão ser vacinados. Entendeu? Esse é o universo que nós precisamos vacinar aqui, né? E do Brasil, vamos dizer que você vai vacinar 150 milhões, aí, mas o governo comprou 500 milhões, mas não comprou e já tem no estoque, coisas que vai ser entregue dentro de um tempo e a provável revacinação nos anos seguintes, aí você tem um estoque regulador, acho que a intenção do governo é essa, não sei. Exatamente isso. Né? Agora, de qualquer maneira aqui, mas que é estranho, né, assim, tem casos e casos, então as pessoas não voltaram a tomar a segunda dose por razões como dessa moça aí, a mãe dela teve um monte de transtorno, provavelmente ela vai levar a mãe no médico agora, tá, e ver como é que vai fazer, mas não deixar de aplicar, né? Mas quem sabe buscar orientação com o médico, por que será que teve essa reação, para tentar amenizar isso, mas não deixar de tomar a segunda dose, porque na verdade fica todo mundo, quando eu disse aqui, tem 300 matonenses que não voltaram. A primeira ideia que vem na cabeça da pessoa, é muita frescura e a gente querendo. Então aqui, vamos pegar um caso que repercutiu muito aqui, por exemplo. Uma professora, ela não está na ativa, mas como os professores acima de 47 anos foram vacinados e ela não foi mandada a vacina para ela, no caso dela específico, ela então levantou essa questão, mas o marido, inclusive, buscou aí nas autoridades, até no escritório de saúde, na Câmara, que até a Câmara aprovou lá um requerimento específico, pontual, por causa dessa professora. Aí alguém vai lembrar, poxa, mas a professora não tinha para ela, ainda que fora da ativa, e tem muita gente que foi vacinada e não foi tomar a segunda dose, né? São situações assim, cada hora a gente convive com um problema, é uma situação bastante complexa. Por exemplo, vamos pegar assim, só para encerrar esse assunto, nos 305 que estão faltando, a nossa estrutura, essa semana, você está acompanhando, nós estamos iniciando hoje a faixa de 64. Mas quando nós estamos trabalhando com agendamento, é evidente que as unidades básicas de saúde e ISFs, elas têm pessoas agendadas essa semana para tomar. Então é possível que até o final dessa semana esse número de 305 já não seja mais real, porque você tem, hoje nós estamos imunizando com a segunda dose a faixa de 71 e 72 anos. Semana passada era a faixa de 65 e 66. Então, você tem essas realidades, esses agendamentos que são feitos, então é possível que até o final da semana também esse número seja reduzido, mas é evidente que existem números, são reais, está lá no Vacibido, as pessoas, tem algumas pessoas que de fato deixaram de vacinar. Essa questão da professora, você me dá a oportunidade, é importante a gente esclarecer isso para a população, porque fica uma impressão de que a prefeitura está se negando a vacinar, e no caso específico que chama a comoção é que a professora tem um problema grave de saúde, e não é de nossa parte que ele fica tratando esse assunto, até porque você expõe as pessoas, né? Então isso não há necessidade. E para que a gente tenha ideia, nós estamos falando de 18.200 pessoas já imunizadas na cidade. Portanto, nós temos um problema criado, uma polêmica, e criado uma polêmica desnecessariamente, porque o fato concreto é que a Secretaria da Saúde de Estado da Educação, o governador de São Paulo, através da educação, resolveu vacinar, assim como ele já tinha vacinado os profissionais da segurança, ele também soltou uma programação para que fossem vacinados professores, porque a discussão que existe é a necessidade da volta às aulas e que os professores deveriam estar imunizados para voltar na aula. Então, em razão disso, a Secretaria de Estado da Educação estabeleceu um critério. Qual era esse critério? É que poderiam ser vacinados professores acima de 47 anos e que estivessem na ativa. Nativa quer dizer que estivesse trabalhando, né? Então essa é a regra estabelecida pela Secretaria de Estado da Educação. Não é uma regra estabelecida pela Prefeitura de Matão. Então o que aconteceu no caso dessa professora? Essa professora, publicamente, é notório público, que é uma professora que está acamada.
está com um problema de uma doença muito grave e que, portanto, ela não está nativa. Então, se a regra é para quem está nativa, é evidente que essa professora não poderia ter sido vacinada. Em razão disso, o que aconteceu? A autorização para que os professores sejam vacinados, ela sai através de um sistema criado pela Secretaria de Estado da Educação. E, lamentavelmente, esse sistema, no caso dessa professora... Não incluía ela. Exatamente, ele soltou um documento dizendo que ela poderia ser vacinada. Equivocadamente, porque o documento não poderia ter sido emitido. Porque a regra é professores acima de 47 anos e que estejam nativa. Não é o caso dela, ela não está nativa. Então, o documento que foi liberado pela Secretaria de Estado da Educação estava equivocado e, portanto, ela não tomou a vacina. Inclusive, a diretora da escola, Antônio Carlos Manzini, que era a responsável, onde a professora lecionou quando estava na ativa, entrou em contato com a Secretaria de Educação Estadual e, na quinta-feira passada, a Secretaria Estadual de Educação mandou de volta a resposta ao questionamento que foi feito, dizendo que teria que se cumprir a regra e, portanto, ela não teria direito, porque só pode tomar vacina quem está nativa. Então, não se trata de descumprimento, de negativa da prefeitura de querer dar a vacina. Ela não tomou a vacina porque ela não pode tomar a vacina nos critérios que foram estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação. Só entender direito, essas vacinas, quando saem do governo do estado e vão para um município, o governo exige que o município cumpra a finalidade na hora da aplicação, é isso? E vocês têm que prestar contas disso depois? É a mesma questão, Darcy. O governo do estado de São Paulo, na verdade, criou várias situações até agora que diferem do Plano Nacional de Imunização. Porque o Plano Nacional e o Estadual de Imunização, ele estabelece qual critério? A faixa etária. Então, todos têm que ser vacinados pela faixa etária. Agora, há algumas exceções que foram criadas. Quando chegou o primeiro lote de vacina, profissionais da saúde eram os grupos prioritários. Inclusive, no caso do grupo de prioritários de profissionais da saúde, Matão tem cerca de 2.300, e naquela época, no primeiro e segundo lote de vacinas que vieram 1.600 vacinas só. Portanto, nós ficamos com 700 profissionais da saúde que não puderam ser imunizados. Bom, depois disso, a Secretaria de Estado da Saúde, o governo do Estado de São Paulo, abriu também a possibilidade para que os profissionais de segurança fossem vacinados, portanto, fora do Plano Nacional de Imunização e do Plano Estadual de Imunização, que é pela faixa etária. Você tem conhecimento, os policiais, os agentes penitenciários, todas as pessoas que trabalham na área de segurança, trabalham em delegacias, foram, inclusive, no caso de Matão, foram até o batalhão da Polícia Militar em Araraquara, onde receberam as suas doses. Logo depois, o governo do Estado criou um novo critério, uma nova exceção ao plano da faixa etária, que foi a questão dos professores. Então, ele estabeleceu um critério, que era o critério de quem tem acima de 47 anos está nativa, que foi o que aconteceu. Inclusive, na semana passada, para quem está acompanhando diariamente, o governo do Estado de São Paulo já estabeleceu novas metas em novos grupos prioritários a partir da faixa de 60 anos. Nós vamos ter, a partir do início do mês de maio, além da vacinação pela faixa etária, nós vamos ter também, por exemplo, os pacientes que têm síndrome de Down, que vão poder ser vacinados, os pacientes que têm problemas renais, que vão poder ser vacinados. Quer dizer, então, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, ele cria grupos prioritários e, na medida do possível, ele tem colocado, encaminhado vacinas para que essas pessoas, esses grupos prioritários, possam ser vacinados. Então, hipótese nenhuma, a Secretaria da Saúde, a Prefeitura de Matão, que toma essas medidas e que estabelece esses critérios. Esses critérios vêm da Secretaria de Estado da Saúde. Ok. Muito obrigado, Ademir. Um grande abraço a você e bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a você e todos. Bom dia, bom dia.